Fala pessoal, essa é a primeira aula do nosso curso. Lembrando, olha pessoal, língua portuguesa é sim uma disciplina recorrente em toda prova de concurso. E se você não estuda língua portuguesa, o teu caminho aí na trajetória rumo à nomeação complica totalmente. Olha, lembra que sempre a gente inicia um curso como esse com ortografia. Ortografia, um assunto fundamental, com bastantes detalhes. Tiago, bastantes detalhes? É isso mesmo, é? Bastante pode ir ao plural? Pode sim. A palavra bastante tem ao plural. Pode ir ao plural, basta você substituir pela palavra muito. Trocou pela palavra muito, muito foi ao plural, bastante vai ao plural, né? Então, bastantes detalhes, muitos detalhes. Perfeito? Então, hoje, nossa aula é sobre ortografia. Ortografia. Tudo bem? Então eu não vou enrolar, eu vou direto ao papo. Vou começar com a ortografia falando sobre o seguinte, olha só. Fala pessoal, essa é a nossa primeira aula do nosso curso. Lembrando, eu sempre lembro quando eu inicio um curso que língua portuguesa é uma disciplina fundamental para qualquer concurso que você vai tentar. Não sabe língua portuguesa? Já sabe que o caminho vai ser mais difícil do que o normal, né? Afinal de contas, língua portuguesa há provas de língua portuguesa em concurso público que trazem 20 questões de língua portuguesa, 25, né? A média geralmente é de 10 ou 15 questões aí, né? Então tem que ter cuidado, língua portuguesa cai bastante e você realmente tem que estudar. Olha, primeiro assunto que a gente vai trabalhar é o assunto de ortografia. Importante? Ou se é, viu? Vamos estudar ortografia nesse curso e olha, eu começo a ortografia tratando sobre isso aqui. Uso dos porquês. Uso dos porquês. Certo? Uso dos porquês. Esse é o nosso primeiro assunto. Ah, Tiago, isso é difícil porque existem 4 tipos de porquês. Realmente, né? A gramática coloca 4 tipos de porquês e você tem que realmente ficar atento a isso para que não se confunda na hora da prova. Então, olha, primeiro porquê, porquê junto e sem acento. Tiago, como é que funciona isso? Bom, primeiro você tem que saber que este porquê, ele pode tanto indicar o valor de causa, como pode indicar o valor de explicação. Causa ou explicação, esses são os valores de sentido que o porquê junto e sem acento pode assumir. Aí eu tenho aqui o seguinte, veja. Na letra A, eu vou colocar assim. Ele foi aprovado. Ele foi aprovado porque estudou. Ele foi aprovado porque estudou. Certo? Está aqui. E olha, o que acontece? Eu tenho aqui um porquê que funciona como uma conjunção. Um porquê que funciona como uma conjunção. Mas, Tiago, o que é uma conjunção? Conjunção é uma classe gramatical invariável. Não tem plural, não tem feminino, não tem masculino. Invariável que serve, que tem como função ligar uma oração a outra. Mas, Tiago, e o que é oração? Oração é toda frase que possui verbo. Toda frase com verbo é oração. O papel da conjunção é fazer essa ponte entre uma oração e outra. Então, fica atento. Ele foi aprovado porque estudou. Olha, eu tenho 2 orações. A primeira, ele foi aprovado. A segunda, ele estudou. Claro que o sujeito dessa segunda oração está implícito, né? Ele foi aprovado, ele estudou. Beleza, são 2 orações? São. Olha que eu tenho aqui, porque junto e sem acento. Poxa, Tiago, mas você disse aí que o porquê junto sem acento indica causa ou explicação? E como é que a gente vai saber se é esse porquê realmente?
Olha, você tem que saber que esse é um porquê sinônimo da palavra pois. Olha, independente, deixa eu passar um traço aqui para a gente ter aquele espaço ali para escrever mais. Independente, se esse porquê indica causa ou explicação, sempre ele vai ser igual à palavra pois, independente se vai indicar causa ou explicação. Mas vem aquela dúvida, né? Tiago, aqui é causa ou é explicação esse porquê? Bom, sempre que for causa, ele vai gerar uma consequência. É aquela história, pessoal. Toda causa vai produzir uma consequência. E toda consequência vem de uma causa, né? Imagina que eu chego aqui, sei lá, e digo, pessoal, eu me feri o meu dedo, certo? Se eu feri o meu dedo, houve uma causa para o ferimento. Qual foi essa causa? Sei lá, eu bati com um martelo no dedo, né? É uma causa. E a consequência? A consequência foi o dedo ferido, né? Então toda causa produz uma consequência. Qual foi a causa da aprovação dessa pessoa? A causa da aprovação foi o estudo e a consequência, ele foi aprovado. Então, toda causa vai produzir uma consequência. Tiago, quer dizer que aqui não é explicação? Não. Não há relação de explicação aqui, há uma relação de causa. Toda causa produz consequência. Olha só, causa. Eu peço que você não se importe muito com isso agora. Tiago, isso é difícil, causa, consequência. Olha, isso não interessa muito pra gente nesse momento do nosso curso. É o início do nosso curso, a primeira aula. Tiago, você já veio falar de causa e consequência? Esse é um assunto complexo. Então, espera um pouquinho. Por enquanto, o que você tem que saber sobre esse porquê? Você tem que saber que ele é um porquê junto e sem acento igual à palavra pois. Então, troca comigo. Ele foi aprovado, pois estudou. Deu certo? Deu. Então já sei que o porquê deve ser junto e sem acento. Perfeito, tranquilo. E aí eu venho para cá, olha. Letra B. Entre pois ou porque a aula começou. Entre porque a aula começou. Tudo bem? Vou trocar o porquê pela palavra pois. Olha só. Entre, pois a aula começou. Entre, pois a aula começou. Tenho duas orações. Primeira oração, entre, é o primeiro verbo, né? E porque a aula começou é outra oração. Essa oração que é iniciada pelo porquê junto e sem acento. Nesse caso, nós não temos causa. Nós temos a explicação. Por quê? Veja que eu não posso dizer que a aula ter começado provocou alguma consequência, que não é verdade, né? Então, eu não vejo uma consequência nessa primeira oração, né? O que eu vejo é uma ordem dada e uma explicação para a ordem. Existe até uma dica que diz assim, se você perceber o verbo no imperativo, o que é imperativo, Tiago? Tiago, eu estou começando agora, é a primeira aula, como assim? Imperativo é o verbo que dá ordem. Olha, o verbo dá ordem no imperativo faz um pedido, dá um conselho entre. Olha, imperativo, ordem, pedido, conselho, entre, porque a aula começou. Então, olha, geralmente a oração que indica explicação traz um verbo no imperativo antes. Tiago, você disse geralmente. Quer dizer que não são todas as vezes? Não. Mas isso não é assunto para a nossa aula agora. Por enquanto, qual é o nosso foco? Porque junto sem acento é igual a palavra pois. Então observa, ele foi aprovado, pois estudou. Entre, pois a aula começou. Deu para entender? Então, trocou pela palavra pois, deu certo, porque tem que ser junto sem acento. Mas, Tiago, veja só. Eu aprendi que o porquê junto sem acento é um porquê de resposta. É verdade isso? Olha, nada a ver. Porque junto sem acento não é porquê de resposta de forma alguma, né? Se você rotula o porquê junto sem acento como um porquê de resposta, você vai achar que ele só aparece em respostas, o que não é verdade. Esse é um porquê que funciona como uma conjunção e é igual à palavra pois e prio, acabou por aí, né? Então, olha,
Ele foi aprovado, pois estudou. Ele foi aprovado, pois estudou. Isso é uma resposta? Pode ter sido. Alguém perguntou, Tiago, por que ele foi aprovado? Eu respondi, ele foi aprovado porque estudou. Mas e se eu fizer assim? Tirar esse ponto e colocar uma interrogação. Isso é uma resposta? Não. E só o fato de não ser resposta vai fazer com que eu não coloque esse porquê? Não tem nada a ver, né? Eu continuo podendo substituir o porquê pela palavra pois. Ele foi aprovado pois estudou? Então, se eu tenho o porquê igual à palavra pois, é o que interessa. Ele vai ser junto e sem acento. E o nosso segundo porquê é o porquê junto e com acento. Junto com acento, vamos dizer? Olha só. O porquê junto e com acento é um porquê que funciona como substantivo. Isto é, ele, como substantivo, vai sempre aparecer antecedido por artigo, olha só, pronome ou numeral. Artigo, pronome ou numeral. Então, essas são as classes gramaticais que aparecem antecedendo o porquê junto e com acento. Então, observe o seguinte, eu vou colocar aqui. Não sei o porquê, não sei o porquê de tanta revolta. Não sei o porquê de tanta revolta. Olha, quem foi que apareceu antes do porquê? Artigo. Há um artigo aqui antes, olha. Então a regra diz, a norma diz, que antes do porquê junto com acento eu tenho que colocar um artigo, um pronome ou um numeral, porque esse é um porquê que funciona como substantivo. E na verdade é assim. Qualquer palavra que tenha essa classificação de substantivo na língua portuguesa deveria ou deverá aparecer antecedido por artigo, pronome ou numeral. Então o porquê não é diferente disso, certo? Então venham aqui, olha, letra B. Este porquê é acentuado. Este porquê é acentuado. Olha, eu tenho aqui o porquê junto com acento, que é um substantivo, e eu percebo isso porque antes, olha quem apareceu, um pronome. Se aparecer um pronome antes, o porquê tem que ser junto e com acento. Aí eu venho para a letra C, né? Veja só, na letra C, eu vou colocar assim, usei 3 porquês no texto. Usei 3 porquês no texto. Tudo bem? Então, usei 3 porquês no texto. Está aqui o numeral antes. Certo? E aqui eu tenho o porquê junto e com acento, que funciona como um substantivo. Certo? Então, artigo, pronome numeral antes do porquê, o porquê vai ser junto com acento. Saia da história de que o porquê junto com acento é igual à palavra motivo. Isso é papo furado, né? Até porque, olha, é fácil de a gente reconhecer que nem todas as situações vão trazer essa possibilidade de substituir pela palavra motivo. Veja, não sei o porquê de tanta revolta, não sei o motivo de tanta revolta. Beleza, coube, tudo bonitinho. Mas aqui na letra B, este motivo é acentuado? Este motivo é acentuado? Veja que já não cabe, não faz sentido isso, né? Usei 3 motivos no texto, veja que pode ter havido modificação de sentido. Então o melhor é você perceber antes do porquê, artigo, pronome numeral, o porquê tem que ser junto e com acento, né? É um substantivo. O terceiro porquê é o porquê separado e com acento. Olha, na verdade, pessoal, nós não temos aqui um porquê mesmo, né? Uma palavra. Nós temos 2 palavras. Nós temos uma preposição, esse por é uma preposição, e temos esse que aqui, olha. Esse que funciona como um pronome.
funciona como um pronome, certo? E esse é um pronome geralmente interrogativo, usado para fazer pergunta. Bom, só que esse porquê separado e com acento, ele sempre vai aparecer ao final de frase. Final de frase. Não interessa qual é o tipo de final de frase. Pode ser final de pergunta, final de resposta, não interessa. Final de frase, o porquê vai ser separado e com acento. Então, temos que ver exemplo. Vamos lá. Exemplo de número 1, olha só, colocar aqui exemplo, letra A, certo? Vou colocar assim, você não foi à festa, vírgula, por quê? Então, pessoal, o último elemento que eu coloquei aqui nessa frase, nessa pergunta, foi justamente o porquê, a palavra porquê, né? Vamos dizer que eu fiquei em dúvida. Eu não sei como é que é, não sei se é junto, com acento, se é separado. Se é final de frase, não há o que discutir. Final de frase separado com acento. Só há uma exceção para isso. E a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas olha, 99,9% dos casos, no final de frase, é separado e com acento. Olha como é fácil, né? Então, língua portuguesa sempre é fácil. Olha, é uma maravilha, dá vontade até de chorar de emoção quando a gente estuda a língua portuguesa. Calma aí. Olha, então eu venho para cá, letra B de bola. Na letra B eu vou colocar assim. Deixa eu colocar mais para cima. Colocar assim. Um diálogo e alguém diz assim: Maria está triste. E a outra pessoa pergunta: por quê? Olha, sempre que você notar o porquê dessa forma aqui, solitário em uma pergunta, sozinho na pergunta, olha, ele está sozinho na pergunta, eu vou considerar que ele está no final de frase. E aí eu vou separar e colocar um acento no quê, né? Na verdade, a regra aqui não é nem do porquê, né? A regra é desse quê. A gramática diz que a palavra que sempre ao final de uma frase deve ser acentuada. A palavra que sempre ao final de uma frase deve receber acento, né? Então, por exemplo, estou conversando com você, certo? E eu não entendi o que você disse. E aí eu pergunto: você disse o quê? Você disse o quê? Beleza. Você se refere a quê? Você se refere a quê? Tá lá, o que acentuado. Tiago, você ficou sabendo que fulaninho morreu? Morreu de quê? Morreu de quê? Esse quê deve ser acentuado, né? Então, outro exemplo do porquê separado com acento é o seguinte. Não sei porquê. Não sei porquê, vírgula, mas acho que ela não vem. Não sei porquê, mas acho que ela não vem. Certo? Não sei porquê, mas acho que ela não vem. Tudo bem, então eu tenho aqui o porquê separado e com acento, mas Tiago, você não disse que era no final de frase? Bom, é no final de frase, só que eu não disse que era no final de período. Quando a gente imagina final de frase, a gente imagina logo um ponto ao final, uma interrogação, uma exclamação, né? E não uma vírgula, né? Só que, entenda, quantas orações eu tenho nessa letra C? Vá, conte comigo. Quantas orações? Se você já olhou, já diga aí. Diga mentalmente. Ou grite aí. Grite na sala, minha filha. Vá. Grite agora na sala. Vão chamar você de... já sabe, né? Mas... Não se importe com isso. Olha, entenda, você está estudando para concurso, tá lá seu pai e sua mãe aí na cozinha, dá aquele grito, né? Então, olha, vá. Quantas orações? Grite. Certo, olha. Então, na verdade, é o seguinte. Um verbo, 2 verbos, 3 verbos. Eu conto o número de orações pelo número de verbos. Eu conto o número de orações pelo número de verbos. Tudo bem? Então, olha, primeira oração, não sei porquê, mas acho, segunda, que ela não vem, que ela
não... Ah, eu repeti aqui, foi? Olha só. Então, que ela não vem. Vixe Maria, repeti aqui tudo, foi? Que ela não vem. Tá aqui, agora, né? Sair repetindo palavras, ficou horrível. Então, por isso que você errou na contagem de orações, né? Tá bom, então vamos lá. Não sei porquê, mas acho que ela não vem. Vamos lá, novamente. Um verbo, 2 verbos, 3 verbos. Agora sim, 3 verbos aqui. São 3 orações, né? Então, são 3 verbos, são 3 orações. E quem finalizou a primeira oração? O porquê separado com acento. Porquê separado e com acento. Terminou a primeira oração. E qual é a definição de oração mesmo? Oração é toda frase que possui verbo. Se toda frase que possui verbo é oração, então eu tenho o porquê separado e com acento no final de uma frase, porque frase com verbo é oração. Se está no final da frase, se está no final da oração, está no final da frase, separado e com acento. Então tem que ter esse cuidado. A dica é a seguinte: o porquê separado com acento sempre vai aparecer antes de uma pontuação. Seja ponto, interrogação, vírgula, né? Então sempre ao final, sempre antes de uma pontuação. Depois sempre vai haver uma pontuação. Olha, a letra D é a seguinte. Alguém, num diálogo, diz assim: você sabe, alguém pergunta, né? Você sabe por qual razão ela faltou? Você sabe por qual razão ela faltou? E alguém responde: não sei por quê. Não sei por quê. Olha, final de frase, não interessa se é pergunta, se é resposta. Se for final de frase, tem que ser separado e com acento. Mas aí eu vou chamar a atenção, vou puxar para cá, chamar a atenção para essa possibilidade aqui, olha, de resposta. Alguém perguntou: você sabe por qual razão ela faltou? E aí eu poderia responder assim, olha, não sei o porquê. Não sei o porquê. Só que quando eu respondo dessa maneira, olha o que acontece. O porquê tem que ser junto e com acento. Aparece antecedido por artigo, então tem que ser junto com acento. É um porquê que funciona como um substantivo, então ele tem que ser junto com acento, certo? Então eu venho ao último porquê. O último porquê é separado e sem acento. Só que antes de entrar nesse porquê, é claro, eu não estou ficando doido ainda. Eu tenho que fazer revisão com você dos 3 porquês mais fáceis de serem aplicados. Porque junto e sem acento é igual à palavra pois. Porque junto e com acento aparece antecedido por artigo, pronome e numeral. Porque separado e com acento, sempre ao final de uma frase. Tem que ter cuidado porque existem diferentes finais de frase, como você percebeu aqui, olha, tipos de finais de frase. Mas, porque junto e sem acento? Pois, igual a palavra pois. Junto e com acento, antecedido por artigo, pronome numeral, separado e com acento no final de frase. Separado e sem acento. Bom, aqui eu tenho 3 possibilidades, mas na verdade esse que aqui, olha, ele pode ser um pronome interrogativo, isto é, utilizado para fazer pergunta, pronome interrogativo, certo? E eu tenho a possibilidade de que esse que funcione como um pronome relativo, certo? Então vamos lá, letra A. Por que ela faltou? Frasezinha pequenininha, pergunta pequenininha, na verdade o porquê separado e sem acento, primeiro uso dele é justamente no início de pergunta. Início de pergunta. Esse é o primeiro uso do porquê separado sem acento, né? Não sei porque gosto desta música.
Não sei porque gosto dessa música. Olha, pessoal, eu tenho aqui o porquê separado e sem acento. Não é início de pergunta, mas nota que é possível inserir após o porquê a palavra motivo ou a palavra razão. Veja, eu não estou pedindo para você trocar o porquê pela palavra motivo ou pela palavra razão. Eu estou dizendo que após o porquê é possível inserir a palavra motivo ou a palavra razão. Olha só, não sei por que motivo gosto desta música, não sei por que razão gosto dessa música. Se isso é possível, com certeza porquê separado e sem acento. E a terceira e última situação, este é o... Este é o motivo porque, separado sem acento, ela faltou. Olha, aqui eu vou substituir o porquê separado e sem acento por pelo qual. Este é o motivo pelo qual ela faltou. Sempre que for possível trocar o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, o porquê tem que ser separado sem acento. Este é o motivo pelo qual ela faltou. Então são três situações. Início de pergunta, quando eu posso colocar após o porquê a palavra motivo ou razão, ou quando ele é igual a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então, esse foi o nosso estudo dos porquês. Assunto frequente em provas de concurso público.